que é planejamento estratégico? Para que serve? Quais os temas que devem ser levados em consideração para montar um bom planejamento? Você quer saber mais sobre essas dicas? Fique comigo nesse vídeo. Olá, queridos! Excelente dia para vocês, tudo bom? Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre planejamento estratégico, a sua importância. E, na verdade, eu quero desmistificar muitas coisas sobre o planejamento estratégico. As pessoas, às vezes, acham que é um bicho de 7 cabeças. Uma coisa a gente tem que lembrar, sem planejamento nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. E dados do Sebrae já indicam que de cada 10 empresas que abrem, 4 fecham no primeiro ano e 4 estão fechando no segundo ano, por falta de planejamento. Agora, da onde vem o planejamento estratégico? Por que estratégico? O que é estratégia? Estratégia, segundo Porter, ações ofensivas e defensivas, estou aqui lendo o que o Porter fala, para criar uma posição defensável. Estratégia vem, na verdade, da guerra. É arte da guerra. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos a arte da guerra para planejar o futuro da nossa empresa. Nós queremos a perenidade dos negócios. Nós não queremos que as coisas terminem antes. Nós não queremos parar, começar um negócio e parar por qualquer problema, por pandemia, por crise de mercado, crises econômicas, etc. e tal. Só que como que nós vamos levar isso para a nossa empresa? Você pode se perguntar, professora, mas eu sou pequeno, eu sou uma MEI, eu sou uma empresa pequena. Como eu posso trabalhar com planejamento? Querida, você pode trabalhar com planejamento nas coisas mais elementares, na sua vida pessoal você pode trabalhar com planejamento. Se você não tiver um planejamento do que você fará, dificilmente você cumprirá. E quando você não tem aquilo que você pretende fazer no papel, por escrito, você fazendo checklist, dificilmente você vai conseguir fazer, você vai conseguir completar. Faz sentido isso para vocês? Então assim, olha, eu tenho que pensar na estratégia como um todo. E eu preciso delimitar, eu preciso começar a trabalhar com alguns horizontes. Primeiro horizonte que eu tenho para conversar com vocês é o horizonte externo, é o mercado. Qual é o mercado que você está inserido? Você já se perguntou? Quais são os grandes players do mercado? Quem vai entrar em choque com você diretamente? E aqui nós temos um pequeno problema. Às vezes nós colocamos como players empresas que nem de longe são os nossos players. Nós não temos a visão direta de quem nós somos. E aí entra a segunda visão, que é a visão do nosso mercado, de quem nós somos, do que nós produzimos, de que maneira nós fazemos as coisas acontecerem. Como é o nosso modelo de negócios? Para determinar o nosso modelo de negócios, eu tenho para dizer qual é a nossa cadeia de valor. Como é que a nossa empresa gera valor ao longo do tempo? Porque não adianta você falar que você faz plástico, que você faz copo, que você presta serviço de contabilidade, que você presta serviço de fotografia, faz bolo. Não, isso as pessoas hoje em dia elas querem mais, elas querem uma experiência, elas querem saber qual é o propósito da sua empresa. Por que é que você existe? O que é que você pode fazer de diferente? De que maneira você vai contribuir
para o crescimento dessa pessoa, para que ela tenha essa experiência. Então a gente começa a perceber que o planejamento, ela é uma análise de todos os ambientes, é um olhar que eu terei para dentro e para fora. E lembrando que hoje em dia eu tenho que trazer as questões sustentáveis. E as questões sustentáveis não são apenas questões de verde. Óbvio que nós temos que nos preocupar com a questão verde, mas nós temos que nos preocupar com a sociedade, com o social, com o ambiental, nós temos que nos preocupar com o financeiro. Nós temos que nos preocupar não só com os shareholders, como com todos os stakeholders. Nós precisamos ter essa visão e começar a trabalhar pensando, inclusive, em como nós utilizamos os insumos. Quais são os insumos que nós usamos? De que maneira esses insumos vão sair processados lá no final? Quais são os impactos disso? É importante a gente avaliar essas questões e muitas vezes a gente tem uma visão só de parte do negócio. Enquanto nós tivermos uma visão de parte do negócio, nós estamos fechados para o restante e nós não conseguimos vislumbrar que nós funcionamos como um ecossistema, trazendo informações e recebendo informações de todos. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. E eu quero gastar tempo aqui para explicar a importância disso na vida empresarial. Na vida empresarial nós precisamos pensar qual é o nosso mercado, de que maneira esse mercado está reagindo, qual é o segmento, como é que as políticas econômicas estão atuando em cima desse segmento. Como é que a política de mercado externo está impactando? Às vezes eu já peguei alunos falando assim, não professora, eu não tenho nada a ver com o problema de importação e exportação. Tem sim, cansamos de ver, tem sim. Tem, porque quando existe um problema no mercado interno, não tenha dúvidas, as indústrias, as empresas vão vender para o mercado externo, sem pudor nenhum. E se elas venderem para o mercado externo, muito possivelmente vai faltar insumo para você. Ou o insumo vai custar mais caro. Então nós precisamos começar a trabalhar com todas essas questões. Outra coisa, qual que é a necessidade, de que maneira eu vou falar com a dor do meu cliente? E o meu cliente não tem que ser somente um cliente. Eu tenho que analisar que esse cliente, ele é um ser humano, ele tem necessidades. Quando eu começar a reparar nisso, eu começo a vislumbrar várias outras possibilidades de negócio dentro da minha cadeia de valor. E quais são os resultados que eu trago, que eu irei trazer para essas pessoas. E aí sim, eu vou até começar a dividir, porque o planejamento nós temos que trabalhar como Jack Estripador, temos que ir por partes, senão não conseguimos fazer nada. Vou começar com a parte estratégica, definindo qual o propósito, definindo as ações, definindo o que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, como eu vou fazer, com que valores eu vou fazer, com quais insumos. E depois nós temos mais duas partes para implementar isso aí. Nós temos a parte tática e nós temos a parte operacional. Então eu falei do estratégico, falei do tático, falei do operacional, ainda não desci com vocês nesses níveis, mas eu quero que vocês percebam a grandiosidade que é em montar um planejamento. Às vezes você está falando, eu sou de uma corporação pública, eu sou de uma entidade pública, não preciso de fazer planejamento estratégico porque eu não vou vender nada para o mercado. O que eu cobro é compulsório. É verdade, mas nós estamos numa sociedade mutante. As coisas estão sendo revistas, tudo está sendo revisto, está sendo questionado. Quem vai me garantir que o meu negócio não pode ser mudado? Que o serviço público que eu presto não possa ser mudado? Nós temos que atender a sociedade, nós temos que atender, inclusive, quando eu falo de sociedade, eu não falo só da sociedade local, não. Eu falo da sociedade mundial. Quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento sustentável,
e nas 17 grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, eu posso trazer para o interno e fazer negócio com isso, fazer as coisas acontecerem, como eu posso também olhar para o externo e fazer as coisas acontecerem para a minha empresa. Sempre é possível virar a mesa, sempre é possível virar a página. A questão é, nós estamos preparados para isso? Nós queremos isso? Nós temos um norte, nós temos um mapa do que vai ser feito, de como vai ser feito, de quais são os capitais que nós usamos. A gente precisa avaliar tudo isso. E aí, queridos, eu tenho que pensar no planejamento como um processo. Por que como um processo? Porque enquanto ele estiver etéreo, eu não consigo concretizar. Para que a gente consiga concretizar, para que a gente consiga construir algo, eu preciso sistematizá-lo no mapa, não é? Então, a primeira coisa, qual é a missão, qual é o propósito, qual é a visão do negócio? Porque a partir disso nós conseguimos entender de que maneira nós montamos a nossa cadeia de valor. E aí existem várias ferramentas que nós podemos avaliar, fazer um brainstorm, avaliar cenários, avaliar mercado, porque nós vamos precisar fazer uma avaliação do mercado e uma avaliação interna. Eu preciso saber como eu estou, quais são os pontos fortes que eu tenho enquanto indústria, enquanto serviço, enquanto empresa, quais são os pontos fracos que eu tenho. E quais são os pontos de atenção que eu deva anotar? Veja, sempre que há pontos fortes, pontos fracos, eu tenho uma dualidade. Nós vivemos num mundo dual. Então, às vezes, aquilo que você acredita ser a sua fortaleza também pode ser a sua fraqueza. Você precisa avaliar essas questões e trazer isso para o seu negócio. Não adianta você copiar de fulano, cicrano, beltrano. Se fosse assim, ninguém montava planejamento, pegava um e saía copiando. Não funciona. O seu negócio é diferente do meu negócio, é diferente do negócio do seu colega. Você precisa pensar de que maneira você vai trazer valor, agregar valor ao longo do tempo. E aí vem, né? Depois que nós mapeamos isso, que nós conseguimos ter esse norte de quem nós somos, do nosso propósito, da nossa missão e sobre quais valores que nós vamos trabalhar, a gente consegue trabalhar com formulação de objetivos. Então, olha, aí eu vou trabalhar com a formulação de objetivos, vou trabalhar com as estratégias que eu vou adotar para atingir esses objetivos, e aí eu tenho que trazer isso para a parte operacional. Eu tenho que esmiuçar. E o grande problema das empresas é que normalmente elas montam planejamento estratégico, as grandes, elas montam, mas muitas vezes fica só no plano estratégico e não desce para o plano operacional. Existe um hiato muito grande entre a parte estratégica e a parte operacional. É preciso trabalhar muito a comunicação. É preciso trabalhar muito cultura organizacional. Por que é preciso trabalhar cultura organizacional? Você só vai fazer planejamento com outro ser humano. Se não souber lidar com gente, não há o que fazer, não tem como implantar. E se não souber comunicar bem, envolver, engajar, trazer as pessoas para perto, sabe quando isso sai do papel? Nunca. Então, cada área que eu estou falando, falaria muito mais tempo, porque são muitos detalhes que nós temos para aprender e para compreender dentro da nossa empresa. Para partir daí a gente trazer os insumos adequados. Não existe pessoa errada, pessoa certa. O que existe é a utilização da pessoa certa no lugar errado. Isso que existe. E quando você não sabe exatamente para onde você está indo, a possibilidade de você fazer isso é gigantesca. Então você tem que pensar como um sistema. Lembrando que estamos sempre trabalhando como um ecossistema.
E ecossistema não é só porque é ecológico, não, porque a minha empresa vai conversar com a sua empresa, que vai conversar com a empresa que está na China, que vai conversar. Olha, vão gerando unidades familiares de negócios e mais unidades e unidades e unidades. É uma coisa gigantesca a possibilidade de negócios que existe. Então, o que nós temos que fazer? Como funciona o ciclo do processo estratégico? Primeira coisa, respirar e trabalhar com a formulação da estratégia. Qual é a estratégia? Segundo, nós vamos avaliar essa estratégia. Terceiro, nós vamos implementar essa estratégia. Analisar o ambiente e acompanhar. Se você montar um planejamento estratégico, e eu recebo vários, gente, eu estou aqui falando muito sobre relato integrado, então eu tenho avaliado muitos planejamentos estratégicos das entidades públicas, e eu vejo que é lindo, muitos deles são fantásticos, mas está só no papel. E por que está só no papel? Faltou engajamento, faltou comunicação, faltou sair da parte estratégica, passar pela parte tática e conversar com a parte operacional. Às vezes é montado um planejamento, quer ver? Planejamento de vendas é fantástico, porque as pessoas fazem um planejamento de vendas aqui, mas não conversam com a operação. E aí a operação, quando olha aquela meta absurda, até desanima. Porque não consegue implementar, faltou dialogar, então não é aqui nem aqui, é aqui, né? E isso tudo a gente alinha com o trabalho de engajamento, com o trabalho de comunicação. Essas coisas precisam ser muito bem feitas, muito bem avaliadas. De que maneira? Então, olha, nós já saímos de uma era aí industrial. Estamos na era da informação, estamos numa era acima da era da informação, porque nós estamos co-criando, coexistindo, nós queremos transformar juntos. Então eu não posso, por exemplo, olhar para a pessoa, olhar para o meu consumidor com um olhar lá da era industrial, um olhar só da era informacional. Eu tenho que olhar com os olhos do mundo VUCA. Pensando nessa coisa volátil, incerta, complexa e ambígua. Eu preciso começar a avaliar todos esses pontos. E também trabalhar com as principais tendências. É perceptível como é que as pessoas estão se comportando, como é que o consumo está se comportando. E aí você começar a trabalhar. Então, montou o planejamento, ele não é uma coisa estática. Ele é algo vivo, ele é algo que tem que ser revisto a todo momento, não é para ser revisto daqui a um ano, não, durante o ano você precisa verificar o que você está sendo feito, o seu orçamento tem que ser feito consolidando as suas ações estratégicas, você precisa consolidar essas ações estratégicas em cima dos pontos que são materiais para a sua empresa, de que maneira que você vai eleger isso, nós vivemos um mundo onde os recursos são escassos, se não dá para você fazer tudo naquele ano, o que você vai priorizar? E o que você vai priorizar por qual motivo? De que maneira que ele fala com a sua estratégia? E de que maneira isso vai ser controlado ao longo do tempo? Percebem como eu estou falando de uma teia de aranha? Então eu tenho que pensar que a nossa atuação, apesar de ser local, ela é global. Por que ela é global? Porque tem internet. Você pode vender para qualquer lugar do mundo. Mas eu não estou com foco para venda em Israel. Estou dando aqui alguns... Querido, se você está disposto, assim, exposto na internet, você está exposto para tudo. Então, a nossa atuação ela deixa de ser local e passa a ser global. Você precisa trabalhar com proatividade e com foco participativo, lembrando de co-criar, coexistir. A Lego, se ela tivesse na mesma mentalidade, ela já não existiria mais. O que é Lego? Era somente aqueles bloquinhos de montar. Eu brinquei, minha mãe brincou,
né? Os meus filhos brincaram. Hoje em dia ela tem várias ramificações. Tem filmes Lego, tem espaço de criação, tem robótica usando Lego. Olha quanta coisa. Olha como eles saíram fora da caixa. Então a proposta que eu tenho para você, saia fora da caixa. Saia fora da sua caixa. Tenha sempre incentivo à criatividade. Trabalhe com isso. Faça controle. Eu gosto demais, inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, sobre o Balance Scorecard. Eu trabalho com Balance Scorecard, é fantástico os resultados em cima do BSC. Trabalhe com iniciativas estratégicas, aprendizagem contínua, com sustentabilidade. O ESG tem gritado, né? E hoje, inclusive os investimentos ESG estão assim, pagando muito melhor do que os que não têm, que é governança, sustentabilidade. Então a gente está preocupado no como, não só em quanto fazer, mas no como. Planejamento, ele vai estar muito alicerçado nisso. Ele vai estar falando conosco sobre isso. E pense nas suas alianças, nas parcerias, como você pode fazer com que o outro alcance os seus objetivos. Como você vai abraçar a outra empresa. A gente foi criado para ter os concorrentes. E não, você pode muito bem fazer alianças, fazer parcerias. Ah, mas ele é meu concorrente. Eu sei que ele é seu concorrente, mas vou te contar uma coisa. Quantas empresas concorrentes acabaram se fundindo? Não é? E pense nas possibilidades, pense em outras possibilidades. A gente precisa definir. Então, hoje eu só queria falar com vocês e desmistificar essa questão do planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele é imprescindível, mas não é porque você é uma empresa pequena que você vai deixar de fazê-la. Você vai fazê-la, você tem que planejar a tua vida. Se você não planeja a tua vida, você terá a sua vida à deriva. A sua empresa é a mesma coisa. Ah, mas é uma MEI. Ok que é uma MEI. Perfeito. O que você está pensando com a sua MEI daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, até o final do ano? Será que você vai faturar só aquele limite? Tem certeza? Ou você vai trabalhar para faturar aquele limite? Pense em outras possibilidades. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa avaliar o que é relevante para a sua empresa, o que é relevante para o seu negócio, o que é relevante para as pessoas que estão ao redor, que estão recebendo a sua empresa, que estão abraçando a sua empresa. Faz sentido isso para vocês? Então hoje falei um pouco sobre planejamento estratégico, falei da importância do planejamento estratégico, falei que estratégia vem da guerra, de como você vencer o seu oponente. Aqui não é como você vencer um oponente, aqui é como você vencer a batalha da tua empresa, de gerar negócios, de gerar experiência, de entregar para a sociedade, para os stakeholders, para todos os atores que se envolvem com ela, o melhor, e que ela seja perene ao longo do tempo. E quais são os valores que ela leva para a sociedade? Você tem que trazer coisas novas, você tem que entregar coisas novas, você tem que fazer coisas novas para as pessoas. E em troca, claro, você vai receber valores financeiros, não tenha dúvida. Sem dinheiro você não consegue ser sustentável. Mas não é só pelo dinheiro, é por muito mais do que isso. Combinado? Queridos, então olha, um prazerzão, quero combinar de novo com vocês aqui para falar agora mais especificamente sobre
como montar uma visão, missão, propósito. Quero lembrar para vocês que na semana do dia 1º ao dia 5 de março, nós estaremos com o nosso treinamento sobre planejamento estratégico, que está sendo preparado com o maior carinho pela equipe de gestão pública. Vai acontecer online de maneira extremamente segura para que você não perca o conhecimento, tenha o máximo de conhecimento. Vamos fazer experiências vivenciais com vocês. Ai, professora, mas é online, não dá para ser experiencial. Dá sim. Vamos fazer várias atividades, várias dinâmicas. Você terá muito a ganhar. Eu quero ver você lá. Combinado? Beijocas ultra carinhosas. A gente se vê.